Porque o espírito do Salmo é o espírito da memória. O Salmo sempre apresenta a verdade com sinceridade total. Hoje, vem aqui para o divã de Deus um personagem de todos os dias, até de todas as quartas-feiras até aqui, que foi Davi. É Davi que tem sentado para fazer as confissões. Os salmos são as confissões. As circunstâncias históricas relacionadas a essas confissões, a gente tem visto, especialmente lendo o primeiro livro de Samuel. De modo que a gente já fez 4 paradas e já ouvimos Davi 4 vezes acerca de dadas circunstâncias na vida dele. E como é que ele reagiu e como é que ele respondeu, e avaliamos a oração, o salmo como confissão frente a uma certa circunstância. E vimos na avaliação que fizemos as coisas absolutamente extraordinárias da percepção, avantajadíssima de Davi, da sua sensibilidade espiritual, considerando o tempo no qual ele viveu, as informações que ele teve e todas as extraordinárias que ele não teve, mas que de certa forma no coração ele intuiu, tanto quanto nós vimos aquelas coisas que pertenceram ao passado da reação humana, e que são reações presentes em nós até hoje, mas o Evangelho nos ensina, tendo Jesus como chave final e definitiva da nossa compreensão da prática do Evangelho na vida, o ensino do Evangelho deixou aquela dimensão da percepção de Davi naquele aspecto para trás e nos chama adiante. Até porque o escritor de Hebreus nos diz que eles, se referindo a todo esse pessoal, incluindo a Davi, sem nós, diz lá em Hebreus 11, não seriam aperfeiçoados. É um corpo onde cada geração traz contribuição para as anteriores e as percepções são crescentes. Por isso é que o Evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, nos inicia dizendo que ele tratava, o livro de Atos dos Apóstolos, das coisas que Jesus tinha começado a fazer e a ensinar. Porque ele termina sem terminar, naquele capítulo 28, continua aberto, porque os atos do Espírito Santo, do Espírito de Jesus do mundo, não cessaram, e vai haver um dia em que nós vamos entender o significado real de que eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados e vice-versa. Isto dito aqui como introdução e como lembrança para o tipo de viagem que a gente está fazendo, que é pegar um salmo e compará-lo com a circunstância histórica que o provocou, nós vamos fazer isso hoje olhando para o Salmo 57, daqui a pouco, mas agora, de saída, eu quero que nós abramos no primeiro livro de Samuel, no Velho Testamento, no capítulo 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Vocês lembram que no nosso segundo encontro, que foi quando eu fiz a primeira comparação entre Davi e o Salmo, a circunstância histórica e o Salmo provocado pela circunstância, nós tínhamos chegado nessa posição em que o capítulo 23, verso 29, nos deixou naquele ponto. Subiu Davi deste lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi, num lugar onde ele teve um escape, um livramento de Deus, porque Saul o tinha aprisionado de tal maneira numa situação topográfica inescapável, que ele viu que ele tinha perdido mesmo. Ali ele ia dizer, perdi, fui.
quando de repente o verso 27 diz que então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra, pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e se foi contra os filisteus. E aí Davi disse: meu Deus, isso é uma pedra de escape, é um lugar de salvação. E isso está nas regiões de En-Gedi, aonde você vê todas as grutas antiquíssimas presentes naquele lugar. Algumas delas são profundas. E o que segue aqui, no capítulo 24, verso 1, dá sequência ao que a gente tratou, por exemplo, na nossa segunda reunião, do ponto de vista histórico. Aqui a gente está dando sequência porque diz o seguinte: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi dos seus homens nas faldas, nas penhas das cabras montesas. Os que já estiveram comigo em Israel, lá em En-Gedi, aqui eu vejo que quem esteve comigo em En-Gedi, que eu me lembre, dos que estão conosco aqui hoje à noite, tem duas pessoas que eu me lembro com certeza: a Dora, que já esteve em En-Gedi, e a minha querida Négia. Fora isso, eu acho que nenhum dos que estão aqui estiveram conosco em En-Gedi. E lá eu me lembro que nós sentamos num lugar e eu apontei a vocês e disse: ali dentro está a Gruta de Adulão. Vocês lembram? Aquela entrada, aquela caverna profunda. Pois bem, aquela gruta foi a gruta onde Davi reuniu os homens. Ela era tão grande que dava para botar 400 homens, 500 homens vivendo lá dentro, sem problemas. A região é toda cheia de grutas, algumas enormes, profundas. Por exemplo, os chamados manuscritos do Mar Morto. Todo mundo aqui já ouviu falar. Eles foram achados na região de En-Gedi, daquela região ali de fato de Qumran, que está no mesmo litoral do Mar Morto, em grutas, porque é a mesma topografia, os mesmos acidentes, os mesmos esburacamentos naturais e o mesmo uso milenar que os pastores de cabras montesas, que estão até hoje abundantemente lá, faziam para se abrigar durante o seu pastoreio, cuidando das cabras naquele lugar por milênios. Então esse é o ambiente geográfico, e se diz que Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentro de todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras montesas dessa região. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul apertado para aliviar o ventre, no maior desespero para dar uma zinha. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados dentro da mesma caverna. Bom, considerando que Saul era o inimigo que queria matar Davi, para Davi era uma oferta assim, um prato cheio, né? Vai lá e mata, o bicho calção arriado. Naquele estado, meu Deus, covardia braba, né? Chega por trás e liquida o Saul, morre e cai na bicha sem saber nem por quê. Pois bem, então, desse ponto de vista era facílimo, ótimo para liquidar o inimigo. Sob qualquer outro ponto de vista deve ter sido catastrófico, né? Ficar naquele ambiente fechado, com aquele rei de Israel hipocondríaco, largando aquele barro horroroso. O cara assistindo aquela situação patética. É que a gente lê a Bíblia e as palavras são muito, assim, clássicas. Parece que a gente nem sente o que estava rolando mesmo ali. Se fosse com você, você ia saber o que estava rolando. Lá dentro daquela caverna, eu mato esse cara, eu me escondo. Meu Deus, agora que desgraça. Não mato e ainda tem que aturar o mau cheiro. É muito temor do Senhor no coração mesmo.
Então Davi foi justamente para lá, para aliviar o ventre. Ora, desculpa, Saul foi aliviar o ventre lá. Ora, Davi e os seus homens estavam lá dentro. E o que aconteceu é que então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois de assim fazer, Davi sentir no seu coração, o coração bater-lhe intensa e taquicardicamente, por ele ter cortado a orla do manto de Saul. Ele sentiu que o Espírito de Deus não tinha se agradado daquela ação. E ele disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor o rei, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu no seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul lá embaixo, que já ia descendo, dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi no chão e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque eu disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece, por favor, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal nem rebeldia, e que eu não pequei contra ti, ainda que andes à minha caça, procurando tirar minha vida. Julgue, portanto, ó rei Saul, o Senhor Deus, entre mim e ti, e vingue-se o Senhor a teu respeito, se eu tiver feito esse mal que tu imaginas que eu fiz, que o Senhor seja o teu vingador contra mim. Isso é um coração que está seguro, firme e confiante de quem é, do que sente, do que faz, do que deseja. E conclui dizendo coisas mais fortes ainda: porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém a minha mão não está contra ti, porque ele diz: eu não sou perverso. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue Saul? A um cão morto, a uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti. É a segunda vez que ele bota Deus e diz: olha, que o Senhor decida. Antes foi: se essa maldade existe em mim, que o Senhor seja o teu vingador contra mim. Agora aqui ele de novo diz: o Senhor seja o meu juiz, e julgue entre mim e ti. E veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Porque a mão de Saul era medonha, na intenção de matar Davi a qualquer custo. Tendo Davi acabado de falar a Saul estas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz na presença de Davi e de todos os seus 3.000 homens. Disse a Davi: mais justo és do que eu sou, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste.
Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixe ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com o bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, de que o teu reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência e nem desfarás o meu nome, nem do nome do meu pai na terra. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro e se esconderam, porque Davi sabia que era mais uma questão de tempo apenas, e o surto raivoso de Saul voltaria com toda intensidade. A gente teria duas opções. Uma era colocarmos Saul no divã. Mas não é Saul quem escreve o salmo. Não é Saul quem faz a confissão relacionada a esse episódio. É Davi. É de Davi o falar da alma. Saul é um prato cheio. Porque ele é o indivíduo esquizoide mais complexo do Velho Testamento, mais interessante psicologicamente. Ele sofre de um ataque espiritual, de um espírito maligno, que se diz vem sobre ele e o atormenta. E o atormenta porque ele já era atormentado. O atormenta porque ele já carregava aqueles tormentos no seu próprio coração, a ponto de que a tradução do Velho Testamento, do hebraico para o grego, que veio a se chamar de Septuaginta, feita por 70 sábios de Israel, quando traduz essa parte de Saul relacionadamente ao ódio que ele tinha de Davi, às crises de raiva e tudo mais que o possuía, a palavra usada é hipocondria. Ora, Saul, sendo hipocondríaco, descreve aquela paranoia de perseguição dele, porque nem todo hipocondríaco é paranoico numa perspectiva macro de paranoia persecutória, mas todo hipocondríaco é um paranoico na microescala, minimamente, dos micro-organismos que podem me afetar, me fazer mal, ou na imaginação negativa de que tudo poderá me fazer mal, ou eu sofrerei de todas as coisas que outros reportem sentirem. O que determina um estado de extrema e profunda insegurança, de desproteção, um sentimento de pânico, ainda que não aparente, mas que se manifestava por essas ideias que foram crescendo dentro dele. E de onde vinha essa insegurança? Na minha maneira de ver, ela se combinava com a beleza, a grandeza, a altivez, a estatura, a estética e a fisionomia imponente desse homem que, de um lado, é descrito na aparência como sendo um dos mais altos de Israel, um dos mais fortes, um dos mais atraentes, um dos mais interessantes e carismático, com capacidade de reunir pessoas, de convocar. Mas, ao mesmo tempo, ele carrega uma insegurança enorme. E a gente vê isso no processo da indicação dele para se tornar rei em Israel. Porque Deus nunca dissera a Israel que eles deveriam ter um rei. Eles é que disseram que queriam ter, como todos os povos, um rei. Até então eles não tinham, eles tinham juízes e profetas. O profeta Samuel fica chateadíssimo, vocês lembram da história? E Deus diz, olha, não fiques assim sentido, Samuel, porque não é a ti que eles estão rejeitando é a mim. Eles não querem que eu reine
sobre eles com a palavra. Eles querem o modelo do projeto universal que eles observam politicamente à volta deles. Então não é contigo essa questão, mas já que eles estão pedindo um rei, vamos dar um rei a eles. E aí, Saul foi procurar umas jumentas do pai, acabou passando longe da casa do pai, nas proximidades das moradias de Samuel, aí resolveu pedir uma informação a Samuel. Nessa conversa com Samuel, na chegada lá, Samuel diz a ele que o Senhor o separou para que ele seja rei de Israel. Ele tem uma experiência carismática com os profetas logo a seguir e profetiza, mas a eleição só veio depois, quando o povo todo reunido tirou por sorteio quem deveria ser o rei. E no sorteio caiu Saul. E quando Saul, que já tinha sido avisado por Samuel e tudo mais, viu que ele tinha sorteado, olha, por aqui Geraldo. Dizem que, está escrito aqui em Samuel, que ele foi se esconder debaixo de uns fenos, de umas palhas, num lugar lá onde ele podia se camuflar. E foram atrás dele até que viram os pés do cara, que ele era tão grande que ficou aquele bicho para fora, aquele Michael Jordan sobrando. Puxaram ele. Então vocês vejam a combinação de estética, beleza, visualidade, aparência, e ao mesmo tempo a insegurança profunda de um indivíduo que foi posto numa posição que de um lado ele não almejava porque ele temia não ser apto para ela. De um outro lado, ele passou a querê-la depois que ele provou o gosto do poder que aquilo tinha. E é aí que entra Davi, quando Saul já não é mais nenhum menino, já é um rei, já está acostumado a reinar, já guerreia, os filisteus não dão paz, mas ele é o cara em Israel. Ele é o maior, ele é o mais forte, ele é o Hércules local. Ele vai à guerra, ele não se esconde, ele peleja, ele vai à luta. De um outro lado, ele tem as reconhecidas limitações dele. Quando eles encontram Golias, aquele gigante de 3,40 metros de altura que desafiava Israel todos os dias, o coração de todos eles se derreteu, incluindo o de Saul. Apavorou-se. É aí também outra vez que Davi entra intensamente na história. Por acaso, aquela coisa, vai lá levar comida para os irmãos, a mandado dos pais, ouve Golias fazendo o desafio, não aguenta, diz, não sei como é que vocês suportam ouvir tanta afronta ao Deus de Israel. Sem fazer nada, eu não nasci para isso, eu vou para o pau. E aí levaram o atrevido até Saul. Saul disse, mas rapaz, você é só um garotinho. E como eu disse semana passada, uma figura que não se parecia com o estereótipo judaico, nem um pouco da época. Porque os semíticos, dos quais os judeus os hebreus são originários, não tem como característica as características físicas de Saul, que são muito mais cananeias. Ruivo, louro, branco, sardento, aquele indivíduo mais pro ferrugem, ruivo. Ele era totalmente estranho do ponto de vista da aparência ao sentido da masculinidade e da percepção geral em Israel. Foi quando ele se heroificou vencendo a Golias que o padrão estético dele foi subitamente institucionalizado como o paradigma a ser reverenciado, admirado e considerado belo. Mas ele até então não era essa figura. Ele se tornou pelos atos dele. E Saul, que era a figura, não só não teve a coragem de enfrentar a Golias, quem vai é um garoto, vai com umas pedrinhas do ribeiro e uma funda na mão, vence, usa a espada de Golias para cortar-lhe a cabeça, volta glorificado pela nação inteira e por todo mundo, e Saul, enorme perto dele, tão grande, que Davi vestiu as
vestes de guerra de Saul antes de enfrentar a Golias e não conseguiu andar direito. Porque ele era pequenininho e Saul era enorme. De repente aquela coisa pequena vira um gigante maior do que muitos Golias positivos na mente de Israel. E Saul se sente apequenado, embora esse garoto não tenha feito nada e não viesse a fazer coisa nenhuma, e o tempo todo quisesse validar o poder do rei, que acabou se tornando seu sogro por uma estratégia do rei, e que acabou como sogro tentando matar o genro muitas vezes, a tal ponto que ele teve que fugir. E passou a ser perseguido, aonde quer que fosse. Mas o coração dele, em momento algum, vacila quanto a saber que, se Deus tem alguma coisa para ele naquele lugar de Saul, Deus mesmo o colocará lá. Ele mesmo não está pedindo coisa alguma. Ele apenas luta para sobreviver e para não ser liquidado. E faz o possível para não encontrar Saul. E quando encontra, todas as vezes que encontra, é sempre nessa circunstância que tudo está facilitado para ele liquidar Saul e não liquida. Então imaginem como vai ficando horrível a mente de Saul com o passar do tempo. Como esse cara, Davizinho, vai virando uma obsessão impregnante. Toma conta desse homem. E esse homem o admira, o deseja, de maneira quase erótica, ao mesmo tempo em que o odeia como quem ama a Deus. Ou seja, com uma devoção tão profunda de ódio invejoso, que denuncia muito mais uma admiração adorativamente negativa. Toda inveja odiosa se torna proporcional à admiração que não foi processada como carinho no coração e vira então a monstruosidade de tal agressão. De forma que nós estamos hoje aqui diante da seguinte situação da vida que cada um de nós enfrenta, em relação a cujas situações às vezes a gente busca o divã, ou um conselho, ou o chat do papo de graça, tanto faz. Mas a gente quer ouvir. A gente quer se assentar, a gente quer saber, a gente quer uma consulta. A questão é, o que eu faço com a pessoa que eu não odeio, ao contrário, eu amo, eu respeito, eu reverencio, eu quero bem, mas ela de maneira completamente hostil, quanto mais tenaz e perseverante, não desiste de me ver como inimigo, de me tratar como inimigo, de me ameaçar como inimigo, de me interpretar como inimigo e de agir contra mim como inimigo. O que eu faço? Porque essa é a situação. O que eu deixo ficar no meu coração? Eu deixo ficar alguma coisa no meu coração? O que pode ficar nele? Porque essa é uma situação, gente, que pouca gente resiste de maneira pura a tal agressividade por muito tempo. Eu não sei quantos aqui já foram perseguidos de maneira totalmente gratuita, constante, contínua, longa e absurda. E quanto mais você tentava demonstrar sua fidelidade, pior ficava. Quanto mais você mostrava o bem que de você procedia, mais provocadamente contra você o outro se mostrava. Quanto mais natural na intenção de fazê-lo sentir bem, mais agressivamente antinatural o outro se comporta. Qualquer que seja o cenário ou a circunstância de hostilização, ou aquelas extremamente mais fortes, chegando mesmo nesse nível
parecido com o de Davi, que está sendo posto sob ameaça de morte. Às vezes a gente não é posto nessas circunstâncias, mas são outros níveis de perseguição e de ameaça. É difícil resistir isso por muito tempo sem se amargurar, sem se deixar conquistar pelo inimigo, seduzir pelo inimigo. Qual é a sedução que o inimigo tem? É de me fazer odiá-lo como ele me odeia. Esse é o namoro do inferno, proposto pelo inimigo. Ele me sente com tanta raiva, desprezo ou ódio, que ele quer me seduzir de modo que ele provoque em mim sentimento semelhante. Essa é a sedução do inimigo, é me tornar semelhante a ele no retorno que eu dê, porque não interessa ao inimigo ser inimigo de alguém que dele não se inimiza. Esse indivíduo não serve para ser meu inimigo, nem inimigo de ninguém. Só serve aos inimigos aqueles que se deixam inimizar, amargurar, assemelhar na reação ao inimigo. E é o que Davi não faz em momento nenhum, e eu disse que é uma das coisas mais difíceis da gente controlar. Eu já provei esse tipo de sentimento, de atitude, dezenas, centenas de vezes na vida. Algumas próximas, outras médias, outras com hostilidades distantes, mas comunicadas frequentemente, de todos os modos possíveis. Gente que você nem sabe quem é, mas te odeia com ódio consumado. E diz, para mim aquilo ali é um inimigo de fato. É difícil, depois de um tempo, você manter o coração isento, puro. Cansa. Cansa você encontrar toda vez a pessoa vir desarmada, você vir desarmado por encontro, vir aberto, vir no amor, vendo sempre o bem, esperando sempre o melhor. E por mais que você faça, o que você tem é sempre a mesma atitude. Especialmente quando do lado de lá você tem o adversário espiritual, psicológico, relacional, com as características de Saul. Que características são essas? Dessa bipolaridade que se expressa várias vezes no texto, na história de Saul, e inclusive no texto específico do capítulo 24, 1 Samuel, que a gente leu hoje. Qual seja, essa capacidade de, tendo reunido 3.000 homens para ir matar Davi, só tendo, depois de já ter feito um pequeno intervalo para defender o país dos filisteus, uma vez que os filisteus voltam, ele não dá a si mesmo sossego nenhum, ele convoca mais gente e volta. Aí bate aquele negócio. Ai, Davi vai esperar só um pouquinho. O pessoal está dizendo, Davi está por aqui. Espera aí, estou sentindo o cheiro de Davi. Eu estou sentindo o cheiro de outra coisa. Espere aqui. Aí ele foi lá, entrou na caverna. Aí Davi está lá. Então, cara, imagina só o bundão real. Pá! Aquela tora, aquele barro. E o bicho está lá dentro. Vendo aquilo. E os homens, os amigos, olha só. Olha o que passa na cabeça do cara. Se ele sentasse aqui diante da gente no divã, e eu estivesse conversando com ele, ouvindo a história, e ele me dissesse assim, então os meus amigos me disseram, vai lá, Davi, acaba com essa história agora, não está vendo que, falando uma linguagem paulo coeliana, o universo conspirou em seu favor e colocou o bundão na sua frente? Diga não ao bundão.
Ele, se eu perguntasse isso a ele, escuta, como é que foi nessa hora, o que é que você sentiu? Ele certamente iria dizer, foi um dos momentos mais difíceis. Porque dentro de mim, eu não estava com aquele ânimo de fazer nenhum mal a ele. Nenhum. Porque eu não carrego isso dentro de mim. Mas quando eles interpretaram e disseram, olha, foi Deus. E todos os amigos que sofriam comigo e que viam a minha dor se tornaram unânimes e disseram, você tem razão, é a tua hora, é a tua vez. Essa é uma das horas mais difíceis para a gente fazer o coração continuar limpo. É quando o coração dos amigos da gente já está sujo em relação ao nosso inimigo. Está unanimemente perversificado em relação ao nosso inimigo. Quando os que nos querem bem andam com a gente, veem o que a gente passa para fazer a paz, para não matar, você apenas evita morrer, e que não adianta nada, e eles se cansam, e te amam, e começam a desejar, de todos os modos, dirigir a sua vida, porque eles mesmos não podem entender tantas vezes os seus princípios, quando você os tem. É muito difícil você ser um homem ou uma mulher de princípios numa roda de amigos de princípios medianos. Porque a alma mediana se cansa com uma certa rapidez de dar e oferecer um trato numa determinada perspectiva e nível e receber o absolutamente oposto. E aí esses, em geral, são os amigos que começam a primeiro se contagiar e a desejarem mexer no coração de quem está buscando não se contaminar, nem se deixar sequestrar pelo ódio do inimigo. Essa é uma coisa difícil pra caramba. É a gente deixar a cabeça da gente livre do que as pessoas que nos querem bem pensam das pessoas que nos querem mal. É muito difícil. Eu acho que é mais difícil você se salvar dos amigos nessa hora do que do inimigo. Porque o inimigo é explícito. E se eu tenho o evangelho no meu coração, eu sei como devo tratá-lo. Agora, mesmo tendo o evangelho no coração e mesmo tendo inimigos explícitos, quando eu tenho amigos explícitos, que depois de um tempo dizem que não aguentam mais, eu ganho um álibi para também não aguentar também. Eu tenho um direito de relatividade, de autoindulgência concedido pela unanimidade fraterna, que faz suspensão até do mandamento do Evangelho nessa hora e diz, olha, nós unanimemente achamos que você tem que acabar com esse cara, que hoje é o dia, hoje é a hora. E apesar do que a gente sabe no coração, quando a mente não está forjada pelo caráter de Deus na gente, a opinião de bons amigos pode ser o diabo. Quando se trata de nos desviar do princípio, quando o princípio continua a ser princípio apesar do abuso que eu sofra. E os meus amigos botam um limite no princípio, dependendo da quantidade ou da gravidade do abuso que eu sofro. E como eles são amigos e são bons, eles podem cometer essa maldade contra a minha alma em nome da bondade que eles de fato querem fazer e me corromperem. Dizendo, vai a tua hora, mata, pega. Isso é um conflito muito sério que Davi está enfrentando aqui. Ele mesmo já está cansado de ser perseguido à toa. De não fazer nada. Vocês viram o nível de convicção do cara. Ponto de dizer, julgue o Senhor entre mim e ti. Olha,
Se no meu coração eu estou querendo fazer algum mal a você, que Deus seja o teu vingador contra mim. Que Deus me persiga e não tu. Porque ele tinha certeza do que ele tinha no coração. Por outro lado, ele está cansado. Até o pai e a mãe dele não podiam mais morar em casa. A gente lê no contexto antecedente que ele teve que tirar o pai lá de Belém, de Ramá, colocar os velhos morando em grutas. Os filhos, as relações que ele já estava construindo já eram todas andantes em grutas. Ele não tinha sossego em lugar nenhum. A água tinha que ser buscada sempre em algum lugar. É vida de Lampião e Maria Bonita. Por um tempão. Nos desertos de Israel, perseguidos pelo rei. Agora, cansa. E quando os teus amigos, que até então te entendiam, chegam num dado momento e dizem, olha, daqui para frente não dá mais para compreender, o que é? Você é masoquista, cara? Qual é a tua? E você não tem o que dizer, porque o que você vai dizer? Qual era a explicação que Davi tinha a dar? Habitava o nível da subjetividade total a explicação dele, porque objetivamente, na guerra, qualquer um resolveria objetivamente aquela questão. A interpretação era essa mesmo, o inimigo de bandeja aqui, Lady Murphy para ele e graça divina para mim, tchá. Liquidado está. Azar o dele, sorte minha. A guerra é guerra. Guerrilha é guerrilha. Meu Deus. O cara entra para as Farc, pentecostal, 6 meses depois ele já está dizendo, pode meter o fogo nele. Porque guerrilha é guerrilha. Você vê lá nos morros do Rio, lá no Alemão, como eu conheci nas favelas todas do Rio, aqueles garotos criados em escola dominical pentecostal da favela. Todo mundo dizia SJTP, o sangue de Jesus tem poder, ou qualquer coisa do gênero. Está amarrado em nome de Jesus e ó, a R15 na mão. Tá, em nome de Jesus. Os caras já estão lá, porque vai contaminando tudo. Vai. E amigo é um dos maiores contaminadores de princípio por causa da própria condição de amizade, que já nos enternura para a relativização do princípio até então não negociado no nosso coração. Mas como é que você explica a amigos um princípio desse, que não está escrito em lugar nenhum? Aí alguém diria, ou aqui ou ali na VTV, não está escrito, não maltrateis os meus ungidos, nem os meus profetas. Mas Davi não estava pensando nisso. Na realidade, gente, isso não tinha ainda nem sido escrito. Isso é escrito posteriormente, aludindo-se a uma descrição histórica anterior, mas posterior a Davi. Então, Davi não tinha isso em mente com certeza absoluta. Os pastores que estão me vendo ali na VMVTV, está todo mundo gelado, porque tem crente também vendo, e eles ficam falando para os caras, olha, me obedece quando eu estou certo, me obedece quando eu estou errado, porque eu sou ungido do Senhor. E interessante que é um argumento que Saul nunca teve para com Davi, né? A única coisa que Saul podia dizer a Davi era, bota o pescoço aqui para eu cortar a tua cabeça, porque eu sou ungido do Senhor. Porque Davi podia dizer a ele o que quisesse, que não ia mudar nada, o coração de Saul estava definido. Mas, pois bem, o que fica para nós pensarmos e vermos dentro de nós é em que estado nós estamos hoje em relação a mantermos princípios da nossa consciência, que são falas de Deus conosco, que precisam ser respeitadas e reverenciadas, e que a gente faz isso com temor e com tremor, porque são
princípios soprados pelo Espírito Santo com delicadeza no nosso coração como caminho de vida. E ainda que a gente viva em tais princípios ou em tal princípio e obedeça à nossa volta ou em relação àquela prática, tudo que a gente tem de volta é o oposto, é o que parece negar que o princípio vá realizar algum bem em nosso favor. E aí a gente cansa, os que observam se cansam, e todo mundo começa a pedir que a gente baixe o nível mesmo. Nossa própria alma começa a demandar que nós desistamos. Que a gente faça justiça com as próprias mãos. Que a gente desista do tempo de Deus, da hora de Deus, da intervenção de Deus. E imagine a quantidade de coisas que já foram princípios importantes dentro de você e que o convívio fraterno arrancou de dentro de você. Pense. Coisas que já foram importantes para você. Mas se a gente começa a encontrar gente que de fato gosta da gente, a gente gosta dela, são pessoas gente boa, meu Deus. Depois de viverem com a gente, elas vão se tornando uma conosco. Certas confrarias de amigos se tornam um com a gente. A gente vai desenvolvendo um sentir comum. A gente sabe o que o outro sofre, que o persegue, como dói, como ele reage, como ele se angustia. A gente vai ganhando direito natural de participar, porque o outro fala com a gente, chora com a gente se condói, a gente tem compaixão. E o outro que assim faz com os seus amigos, também por assim fazer, já se simbiotizou com ele. E quando a circunstância é essa que eu estou descrevendo aqui, e a gente está cansado e os outros estão cansados de verem o nosso cansaço, é a hora mais perigosa para a relativização desses princípios que nos definem como gente segundo o coração de Deus. Que é o caso de Davi. Porque o inimigo explícito, o capiroto de chifre, os bichos de tridente, as obviedades malignas, quando você carrega no coração esse nível de consciência, elas não apelam para tais obviedades, porque elas sabem que já chegam rejeitadas por nós. Agora é a hora dos amigos, é a hora de Pedro dizer, não, isso jamais te acontecerá, Senhor. Não foi o que Pedro fez com Jesus, querendo desviá-lo, sem querer, mas desviando de um caminho, e Jesus disse, arreda Satanás. O que Pedro queria? Proteger. Era por amizade, era por amor. Olha o discernimento de Jesus, arreda Satanás. Olha aqui Davi, praticando o mesmo evangelho. 1000 anos antes, sem informação, mas com a intuição do temor de Deus no coração. Os amigos dizem, é a tua hora, é a tua vez, o perseguidor está aqui, entregue pelas mãos de Deus. E ele levanta, com a espada na mão, e o coração dele ainda anda para lá, sem aquela intenção que diz, vou matar, mas emulado pela fala dos amigos, ele vai, e quando ele chega perto, ele não sabe o que está acontecendo, mas enfiar a espada no homem, ele não vai, ele corta um pedaço da orla da capa e guarda. E o coração fica taquicárdico. Aquela coisa fibrilante dentro dele. E ele diz, graças a Deus. Diz aos amigos, graças a Deus. Graças a Deus. Eu não cometi esse pecado. Graças a Deus. Depois ele foi lá fora e ele disse a Saul, olha, está aqui o paninho, podia ter feito, eu não fiz. Julgue o Senhor entre mim e ti. Avalia tu mesmo. Aí Saul tem aquela crise de quebrantamento.
É difícil lidar com esse inimigo. Chora logo depois que é poupado, ele tem crises de humanidade. A gente diz, poxa, dessa vez eu ganhei. Graças a Deus, o mal foi vencido pelo bem. Eu ganhei. Aí você encontra de novo com Saul, lá vem um bicho doido querendo te matar. Do mesmo jeito. Esse é um inimigo que, quando se repete tanto assim, fica tão cansativo que nós, amigos e até anjos, começam a ficar meio perturbados com a noção de não violência, de não agressão, de amor, de bondade, de graça. Isto posto, vamos ler agora o Salmo, porque a gente vai ler o coração. O que é que esse homem falou no divã de Deus? Diante de tudo que nós lemos, vejamos o que Davi falou no divã de Deus. Salmo 57, que diz ao mestre de cantos, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi quando fugia de Saul na caverna. Certo? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Veja só que esse cara não está lidando com uma vizinha chata que toca música alta, um cachorro da frente que late igual um desgramado, doido. Não é nenhuma besteira, não. Não é garoto na vizinhança que às vezes bota um pedaço de pau com um preguinho para furar o teu pneu. Não é nenhum maluquinho de rua que passa e risca teu carro. Tudo isso é bobagem. Frescura. Não. A gente está falando aqui do que a gente está falando aqui. Da brabeza. Dessa hostilidade persecutória finalizante, fatalista de Saul contra Davi. E olha a reação do cara, senta no divã, olha para cima. E é o que Freud não pode oferecer, nem Jung, nem ninguém. Porque nos divãs desse mundo a gente fala com um humano a nosso respeito, e no final ele não pode nem dizer o universo conspira em teu favor, nem o Senhor é contigo, muito menos estão perdoados os teus pecados. Ele só pode te ouvir, o que já é bom. Mas olha a diferença quando o divã é de Deus. Quando você transcende o homem que esteja diante de você. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. Essas lógicas espirituais dos Salmos e de Davi, que eu acho lindas. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Foi aquilo que hoje de manhã eu propus como questão aqui no Papo de Graça. Você tem a coragem e a determinação no seu coração de fazer por você mesmo aquilo que em oração você pede a Deus que faça em seu favor? Tem coragem de, na medida do que lhe seja possível, cumprir a oração que você pede que Deus realize em seu favor, você se oferece para realizá-la? Ou você quer que ele ponha uma vontade que você não tem, tudo que não existe em você, porque você não quer participar com nada, você quer entrar como um autômato da graça, levado assim pelas bondades de Deus? Ah, não. Não dá. Quer misericórdia? Se refugia nele. Faz dele o teu refúgio. Aí até ele te diz, não precisa pedir misericórdia de mim não, Davi, é redundante.
Você já está no refúgio. Você já tem tudo. No refúgio, você me tem. Se você me diz, a minha alma em ti se refugia, minha misericórdia já é tua. Tudo já é teu. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Um cara que acabou de renunciar ao direito de acabar com a calamidade ali, naquela hora. Calamidade para ele era Saul. Não eram nem os filisteus, que a gente já viu que ele levava do papo. E quando não dava, em última instância, ele babava, se esgravateava e saía doido. Mas o inimigo, que se ele babar e se esgravatear, mata a si mesmo, é Saul. Saul não perdoa como os filisteus, não. Não tem escape. Essa é a calamidade que ele acaba de não calamitanizar. É a calamidade que ele acaba de poupar. E ele diz, em ti eu me refugio, tem misericórdia de mim, para que eu continue a aguentar essa pressão sem corromper meu coração. Até que passe essas calamidades, porque eu sei que essa era das perseguições vai acabar. Eu vou ter dias de refrigério, mas no meu coração, Senhor, me cobre de misericórdia, eu estou refugiado em ti eu ficarei quietinho, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Essa é a parte que eu acho mais linda deste salmo. Clamarei. Olha, o cara acabou de poupar o rei. Tinha o poder da espada na mão para executar, para descalamitar-se. E ele diz não. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Gente, é que na nossa pressa a gente não tem a confiança de dizer não ao poder maligno da nossa própria mão e dizer, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Porque ele executa. Eu não quero falar dessas execuções aqui não, porque algumas delas vocês não iriam nem entender. E muita gente em casa nem entenderia, e é a coisa entre mim e o pai. No máximo a minha mulher sabe. Mas ela tem acompanhado comigo uma quantidade enorme de execuções. Execuções que no meu coração foram me dando temor, tremor, foram me gelando. Mas nos últimos anos, nos últimos 10 anos, eu vi algumas das pessoas que maligna e malevolamente mais tentaram me fazer mal, serem visitadas por uma execução que, sinceramente falando, a minha alma jamais desejou, jamais quis, jamais pediu. Quando aconteceu, eu pedi foi misericórdia a Deus em favor deles. De modo que diante de Deus eu também digo que se houve qualquer falsificação ou desejo ruim ou maligno em mim, que seja contra mim a justiça de Deus. Porque eu sei que no meu coração está limpo. E tem sido com temor e tremor que eu tenho assistido o fato de que ainda aqui na terra dos viventes você se assusta ao perceber que quando você se esconde na misericórdia, se abriga no refúgio, fica sob as sombras do Altíssimo e diz, eu não sairei daqui, não serei o advogado das minhas calamidades, eu ficarei quieto em ti. E ao contrário, só diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Então,
você vai conhecer o Deus que por você tudo executa. Executa, gente. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Dos céus, não sou eu com a minha mão matando o rei pelas costas, não, ele vai fazer o que ele quiser. Ele envia sua misericórdia, a sua fidelidade. Ele cobre de vergonha os que me ferem. Ele envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Achava-se a minha alma entre leões. Agora veja, que leões? Se quem tinha estado finalmente com a chance de liquidar era ele. Provavelmente muito mais intenso do que Saul como um leão externo ameaçando, fossem os leões internos cercando a alma dele, forçando-o a ir contra o coração de Deus nele plantado, como esperança, paz e decisão de não tomar posse de nada com as próprias mãos que o Senhor não tem a seu tempo me dado. Essa é a decisão que ele carrega no coração. Achava-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os teus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado a Deus acima dos céus. Em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos. Saul armou, muita gente armou, mas a rede principal da qual ele tinha sido livre naquele dia tinha sido do conselho dos seus amigos. Armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim. Saul abriu, mas se ele tivesse andado no conselho dos seus amigos naquela ocasião, ele teria cavado a sua própria cova. Ele não foi, disse, mas eles mesmos que abrem e que enredam, os que fazem as covas, são os que eu vejo que caem nelas. E agora só o que ele diz. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Agora você entende o Salmo, não entende? O que é que ele está falando? De que firmeza interior esse cara está fazendo referência? Que filigrana de caráter, de consciência. Que decisão de dizer não vou queimar a etapa e resolver com as minhas próprias mãos e tirar a coroa da cabeça dele e já sair daqui rei. Não. Eu vou ficar no refúgio, na misericórdia, esperando passarem as calamidades. Vou confiar no Deus que tudo executa por mim. Eu tenho sido salvo dos leões e dos perigos. De todas as armações, tem me livrado o Senhor. E eu assisto, enquanto eu ajo pelo não agir, enquanto eu venço pelo descansar, enquanto eu prevaleço pelo confiar, eu mesmo vejo que eles preparam as coisas e eles mesmos se tornam os executores da maldade que cai sobre as suas próprias cabeças. Firme está o meu coração. Não matarei o ungido do Senhor, não ferirei ninguém. Saul nunca será tocado por mim. Minhas decisões são minhas decisões. Deus colocar-me-á onde Ele quiser me colocar. O meu coração está firme, ó Deus. Enquanto isso, eu celebrarei o teu nome. O inimigo não me sequestrará. Eu não ficarei com os temas dele no meu coração, ao contrário, eu cantarei, entoarei louvores, eu determino os temas da minha alma, não meu inimigo. Desperta a minha alma, despertai lira e harpa. Ele está dizendo, minha alma, vamos compor,
Vamos compor. É o que ele está dizendo, numa linguagem antiga. Desperta a minha alma, despertai a lira e a harpa para tocar. Eu estou afinzão de fazer uma música. Eu quero fazer uma canção nova, um novo louvor. Eu quero acordar a alva. Ele estava tomado pela alegria e pelo regozijo de Deus, entrou pela madrugada. O dia começa a nascer e o coração dele está firme de gozo. E olha, foi o dia em que ele não estendeu a mão para trazer soluções a si mesmo. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra, esplenda a tua glória. Isso procede de um coração que tomou a decisão de não fazer justiça com as próprias mãos. Que este divã de Deus sare doenças do nosso coração, ponha princípios de graça, de paz e de vida no nosso entendimento e no nosso modo de viver, com a graça de Jesus. Vamos ficar em pé. Assim que eu orar, eles vão terminar a transmissão lá da VMV-TV, e eu quero dizer uma palavrinha de 1 segundo com todos que estão aqui. Jesus, querido, obrigado. Obrigado mesmo. Porque é possível ser teu no meio de todas as perseguições, hostilidades, leões humanos, laços, feras, armadilhas, conspirações, antipatias, raivas gratuitas. É possível, apesar disso tudo, salmodiar e confiar, e não desistir do refúgio, e não fazer justiça com as próprias mãos, e não negociar a pureza e a simplicidade do Evangelho de Deus em nós por nada, nem sob o apelo de filhos e nem de melhores amigos e nem de quem nós amemos como a esposa ou o marido. Que o nosso coração não negocie o compromisso com as sutilezas do teu amor em nós, que é o que nos salva da mediocridade que nos cerca e nos coloca continuando a viver para além do que se pode enxergar agora. Ao contrário, crendo no Deus que por mim tudo executa. Senhor, nós te pedimos por aqueles que estão confiando em Ti, aqui, em casa, em qualquer lugar. Aqueles que estão pedindo que Tu intervenhas, Tu que és o Deus que a tudo executas por nós. Eu te rogo agora, pelo menos por 2 amigos, por 3 amigos, muito fortemente na minha mente, no meu coração, pedindo que Tu lhes mostres que Tu és o Deus que por eles tudo executa. Socorre-os. Socorre a todo aquele que, confiando em Ti, desistiu de ser o promotor da sua causa contra o próximo e confiou no Teu cuidado. Executa todas as coisas em nosso favor. É o que eu te peço, com temor e tremor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. VMV-TV, o canal é você.